Estamos de volta com o programa Nosso Encontro Especial dessa Páscoa, dessa Semana Santa. Você que está acompanhando a nossa programação, ouviu aí o som maravilhoso do Edson Esquimó. Esquimó já é cliente, já é freguês, já é parceiro, já é sócio também do programa Nosso Encontro. Já a gente bate um papo bacana, deixando o telefone. Essas comemorações estão chegando, nada melhor do que você contratar um profissional de categoria, que é esse cara que cantou pra gente aí, que tá aí. Esquimó, obrigado, viu, meu irmão? Mas nós estamos aqui para continuar nessa última parte da entrevista com a doutora Raquel Mendes, terapeuta ocupacional, que vai falar pra gente, já está falando com a Márcia, comigo e com você aí de casa, sobre essa profissão e sobre os males, as doenças que ela tem liberdade para agir, para tratar e, claro, também para curar. Márcia, vamos falar de 3 assuntos agora com a doutora, assuntos importantes, né? Quais são? Com certeza, né? E que vem afetando muito as pessoas hoje em dia, né, doutora? Que é o Alzheimer, a doença do Alzheimer, Parkinson e AVC. Como tratar, como a gente chega realmente para... Tem muita gente que tem sequelas graves, tem outras que não em relação ao AVC. E o Alzheimer e o Parkinson, como é que a gente pode lidar com isso? São doenças que estão aparecendo muito porque a população está envelhecendo. Então, assim, quanto mais a gente vive, quanto mais a longevidade, mais as doenças vão se instalando, porque o ser humano é uma máquina perfeita, mas que um dia ela vai acabar. E essas doenças vão se instalando. O Alzheimer, Parkinson, AVC e algumas outras, tem seu iniciozinho que a gente pode prevenir para poder não cessar, não parar, não curar, mas retardar mais a chegada à finitude. Então, assim, o Parkinson, por exemplo, se você percebe que está tendo alguns pequenos tremores, que pela manhã está amanhecendo assim meio rígido, isso percebe o idoso, né? Assim, é isso que eu ia falar em relação à idade. Eu vou perceber isso a partir de que idade? Essa doença, ela dá o Alzheimer, por exemplo. A partir de que idade que a gente percebe, tem que tomar cuidado com isso? Nenhuma dessas 3 que a gente está falando tem uma idade adequada. Assim, mas já é adulto, já mais de 50, 60. Mas assim, pressão, AVC decorre da hipertensão, da pressão alta. Uhum. Então, assim, se você tem uma pressão alta que você não controlou, que por algum acaso da vida levou ao tanto de chegar ao AVC, normalmente acontece na pessoa adulta mais envelhecida, que já pode chegar ao idoso. O Alzheimer é uma doença que também ocorre depois de 60, 65 anos, que vai começando com déficit de memória. O Alzheimer é o quê? Alzheimer é uma demência que tem alguns quadros, alguns sintomas que fecham aquele tipo de doença. Dificuldade de memória, inicialmente a memória recente, que foi que eu almocei, será que eu já almocei hoje? Quem foi que me ligou ontem? Ai, doutora, eu tô meio assim, esquecida. Que não significa dificuldade de memória decorrente do estresse, é outra coisa. Pronto. Eu já ia começar a chorar. Mas é bom perceber, porque uma coisa leva a outra. Até porque a gente fica preocupado, que nem a minha filha outro dia me chamou a atenção. Eu falei com ela 3 vezes a mesma coisa no mesmo dia. Ela falou assim: mãe, você já falou isso pra mim 3 vezes. Mas o meu é decorrente do estresse, eu posso pensar dessa forma, né? Isso é decorrente do estresse, que nós envelhecemos a partir do dia que nascemos e que, se não for tratado, se não for coordenado de uma forma que você consiga viver e lembrar que você já falou aquilo, não precisa repetir, vai dar uma complicação no futuro. Ok, isso é importante. Mas que agora não ressaltar. É Alzheimer. Certo. Então vamos lá. Os 2 não têm Alzheimer, provavelmente. Deve ter uma dificuldade por conta do estresse da rotina. Mas aí o Alzheimer. Dificuldade de memória que inicia na memória recente e vai progredindo até não lembrar mais nome de filho, não conhecer mais o marido, confundir quem é marido, quem é filho, confundir onde é casa, onde é meu quarto, se é minha casa ou não. Alzheimer. Onde mora. Onde eu botei o sapato dentro da geladeira, a chave da casa na gaveta de calcinha, a carne está embaixo do travesseiro. Isso acontece sim num grau avançado do Alzheimer. Procurar o aparelho celular intensamente, ele está dentro do seu bolso. Já aconteceu comigo, diferente. Vamos perceber alguma coisa. E eu não estava embriagado. Então tem alguma complicação que a gente Já aconteceu. Vamos observar que a velhice vai chegar.
Ô, doutora, tá bom, continue. O parto são os pequenos tremores, a dificuldade de andar. E aí vai evoluindo até um grau de enrijecimento que a gente diz que se locomove em bloco. O indivíduo para e vai aos passinhos lentos, porque ele não tem mais o controle do corpo. O AVC, a pressão subiu, a gente tem que tratar muito rápido. O AVC é uma doença que ela é muito fácil de se perceber, mas que ela é muito perigosa. Por quê? A pressão subiu, aconteceu alguma coisa e aí tá um lado do corpo morto, corre para o hospital e começa o tratamento. Porque daqui a uns 2, 3 dias o braço começa, acho que vocês já perceberam. Começa atrofiar. como se estivesse atrofiando, Pronto, né? Todo o sistema de flexão, a mão, o dedo entra, depois que o dedo entra, para abrir, funcionar é difícil. A perna está morta para calçar, o sapato é difícil, para se vestir é complicado, a gente tem que atuar muito rápido, a terapia ocupacional tem que estar presente muito na fase aguda. Lembrando também, eu tive uma experiência, né, alguns anos atrás com meu sogro, ele começou a ter AVC isquêmicos e nós não percebíamos, ele dormia muito. Tipo assim, doutora, ele acordava, tomava café de manhã, 9 horas, quando dava 6 horas da tarde ele estava dormindo. E a gente pensava que era sono, era velhice, e na realidade não. Quando nós viemos a perceber, ele estava tendo isquemia cerebral, é assim que fala? Isso. Pronto. E assim, logo depois veio o AVC, realmente, que infelizmente, depois de 3 meses, ele veio a falecer. Mas isso tudo é a questão que a gente tem que observar, né? Há uma diferença. Tem algumas, observar para verificar muita pressão. Verificar muito a questão da pressão, porque o isquêmico é hemorrágico, o sangue sai. Isso, o isquêmico então, ele atua. O isquêmico cessa, vai inchando, mas não tem, cessa uma passagem de sangue, depois volta e vai enchendo aquele vaso. Então, assim, não tem muito. O grau dele, por exemplo, foi leve até decorrer de uma forma mais grave. Exatamente. Idoso tem que ser acompanhado, tem que ser orientado, e quando perceber que está acontecendo alguma coisa, ele está dormindo muito, está velho não é para estar dormindo muito. Tem que ter atividade, né? Velho não é para comer pouco. Não é para ficar num fundo de não rede. Não é para deixar de beber água. Não é para deixar de assistir televisão. Não é para ficar deitado o dia todo porque tá velho. Não. O Nilson já tá rindo. No mínimo, ele falou assim, não é para deixar de namorar, não é isso? Não é pra deixar vocês de namorar. Vocês não são horríveis. Eu ia rir, eu tava rindo aqui porque eu tava com vontade de espirrar, gente. Só tá isso. Bom. Porque ele já diz assim, não é para deixar de namorar. Tudo de ruim, gente, esse povo associa a minha pessoa, eu não sei porquê. Mas namorar não é ruim. Não, eu sei, mas ela já olha com um olhar de maldade pra mim. Velho não é pra deixar de namorar com um parceiro, velho não é pra deixar de paquerar. Claro que não. De conseguir um outro marido, um outro parceiro, vai ficar sozinho. Eu acho que eu vou ser o velho mais safado da face da terra. Então, tem que estar feliz, tem que estar feliz, né? Tô brincando, gente. É coisa muito séria. Nós estamos falando muito, gente, do idoso, mas isso não impede que venha acarretar qualquer problema com mais novos, né? Porque a vida tá aí, o dia a dia é muito conturbado, o estresse é muito grande, a preocupação é muito grande. Às vezes você se preocupa muito com a vida dos outros, esquece da sua, se preocupe mais com a sua. Isso no modo geral, entendeu? Porque você tem que estar fazendo seus exames periódicos, você tem que estar no consultório sim. Eu não estou doente, vai fazer um check-up, porque nós, como a doutora falou, nós somos uma máquina que ela pode falhar a qualquer momento. Isso aí, lógico, Deus é que sabe, mas Ele dá todas as circunstâncias possíveis e imaginárias para nós estarmos nos cuidando, né? Com certeza. Deus é o ser perfeito que nos criou, tudo acontece pela vontade dele, mas Ele deu inteligência ao ser humano. Com certeza. E as tecnologias estão aí, os exames estão aí, médicos estão aí. Novas formas de tratamento estão aí. A terapia ocupacional tem 50 e alguns anos. Existem outras formas, existe terapia com animais, existe acupuntura, existe hidroterapia e outras N formas, estética. Tem outras formas de a gente se cuidar. Então, assim, não custa nada. Todo ano vai fazer sua prevenção mulher, vai fazer seus exames masculinos, procura um cardiologista, um clínico geral, exame de sangue, neurologista, né, que também tem muito a ver com a parte neurológica, né, um geriatra. O geriatra não é médico para velho, geriatra é médico para quem está envelhecendo. É o meu caso. E eu nosso caso, porque foi o que ela disse, nós envelhecemos desde que nascemos.
A cada dia. Né? O relógio você da perde vida 1% começa do seu... a funcionar quando você... Pronto, você disse tudo. Nós perdemos o nosso 1% de colágeno por ano. Então a gente vai envelhecendo. Quando chegar aos 96 tem muita que é colágeno, Márcio? Fala pro povo aí. Na realidade, na estética, quando a gente fala da flacidez, né, da pele, é porque nós estamos perdendo o colágeno, né? É uma coisa que é uma substância, vamos dizer para vocês entenderem, né, nem uma substância que existe normalmente no nosso corpo, seja homem, seja mulher, porque nos faz a parte da elasticidade da pele funcionar. Então vou popularizar o que você está dizendo. Colágeno, gente, quando você está perdendo colágeno, significa que você está ficando mole. Está caindo tudo. O bumbum cai, o peito cai, o ombro também aparece, a ruga, a papada, tudo. É o colágeno que você tá... Como é, Renan? As pés, pronto. Bem interior, as peles estão caindo, é o colágeno. Você quer dizer ser chique, aí você fala colágeno, né? Exatamente. É o nome científico. E que isso tudo a gente tem que cuidar. E não é só com tratamentos estéticos, não, é tratamentos, né, também. Eu tô falando em relação a tudo. Você estando bem com você, independente da sua idade, você vai estar florindo para a vida, né? Estando feliz. A gente perde colágeno, a gente perde destreza, a gente perde habilidade, a gente perde firmeza. Juízo. Equilíbrio, juízo. Sério. O senso crítico. Quantos idosos que nunca falou palavrão quando está no final da vida? Eu sou a coisa mais linda do mundo dentro dos palavrões que possam existir. Mamãe nunca falou palavrão, mas agora ela perdeu o senso crítico e ela fala. A senhora falou uma coisa muito importante aí, né? Foram algumas palavras. Firmeza, equilíbrio. Isso é muito sério, né? Então, assim, tropeçar, cair na terceira idade é normal? Não. Não é normal. Porque muita gente, porque tá ficando velho, tá caindo, tropeçando toda hora. Tropeçar e cair é normal quando está aprendendo a andar. Que aí a criança ainda não tem a formação de N fatores muscular, esquelético, neurológico, para que ele vai aprendendo. Depois que aprendeu a andar, não é normal cair. Não, a pessoa não é para cair. Mamãe tá caindo muito, meu sogro tá caindo muito, mas tá idoso, não. Primeiro, queda em idoso é muito perigoso. Porque não tem mais, vai perdendo colágeno, vai perdendo algumas outras coisas. A formação do osso para se regenerar é mais lenta. Então, assim, provavelmente vai acontecer uma deformidade se quebrar. Quebrou o osso da bacia, que a gente fala, é cadeirante. Certamente por o resto da vida, porque não volta. Cirurgia em idoso não pode acontecer, porque existem as outras perdas que a gente não pode abrir e cirurgiar porque não recupera. Então, assim, cair não é normal. Tem que haver todo um cuidado. A terapia ocupacional também entra aí. Como? Na prevenção. Se ele está caindo muito, leva para o geriatra, leva para o médico dele, leva para o neurologista, que ele vai provavelmente perceber se tem alguma deformidade, alguma doença. A terapia ocupacional entra em casa. Por quê? Porque aí vai ser toda uma readequação familiar na casa. Tapete, cama baixa, rede baixa, móveis pontiagudos, móveis de ponto, transparência, mesa de vidro de ponta transparente. Ele não tem nada, mas pode ser que ele tenha um problema de visão, que ele não consiga ver. Bateu, machucou, quebrou. Se existe cadeira, se usa cadeira de roda, largamento das portas, barra de proteção, de segurança no banheiro, tapete antiderrapante, muito importante no banheiro. O vaso sanitário na altura adequada. Então a gente tem que reorganizar isso, porque tem que prevenir. Então, doutora Nilson, ficaríamos aqui horas, né? Porque realmente tudo que a gente liga e fala da saúde é muito importante e é muito extenso, né? Mas a doutora Raquel Mendes, ela está comigo no Centro de Saúde Estética Viva, na Clínica Viva. Ela vai começar a atender conosco, sim. Se você tiver com um filho com essas probleminhas que nós falamos, ou o seu pai, ou o seu avô, enfim, pode estar entrando em contato conosco. E só para a gente finalizar, para a gente acabar assim a nossa matéria, como nós podemos envelhecer, ter um envelhecimento saudável, doutora? Desde que nós nascemos até a idade que Deus permitir que nós ficamos aqui na Terra. Não adianta a gente cuidar da velhice quando estarmos velhos.
Porque a gente já vai estar velho, já está ali instalado. O que a gente tem que fazer para que tenha um envelhecimento saudável? Atividade física, como a gente estava conversando contigo, que é professora, mas não faz as aulas. A gente tem que ter atividade física constante. 2, 3 vezes por semana, uma caminhada, uma atividade de dança, uma ginástica, alguma coisa relacionada à atividade física. Boa alimentação. Uma nutrição com fruta, verdura, carboidrato, carne. Não precisa comer carne com gordura, uma panelada. Carnes saudáveis. Puxada, panelada. Tá. Entendi o recado. Você tem que ter um prato colorido. Um prato colorido diariamente é muito saudável. Fruta, verdura. Prato colorido, tipo carne vermelha, carne branca, carne amarela. Feijão, folha, legumes. Desculpa, eu entendi errado. Muita folha verde, né, que é muito importante. Verde, o amarelo, o vermelho no prato. Que não só carne, outras coisas. Certo. Uma rotina de 3 em 3 horas. Água, muito líquido. Idoso bebe água assim, ele não gosta, mas bebe água assim, a gente tem que se hidratar. Leitura, uma atividade de pensamento, um filme. Autoria. Música, poema, poesia. Alguma coisa que você tenha habilidade de palavra cruzada. Caça-palavras, jogos de memória, atividades que façam o seu cérebro raciocinar, porque o cérebro é um músculo e ele precisa estar sempre ativo. A gente envelhece bem. Pode acontecer alguma coisa. As doenças podem aparecer. Lógico. Mas a gente vai ter reserva energética que dá para lidar melhor do que se não tiver nada resguardado. Só um detalhe, Márcia. Você que está assistindo, se por acaso do que nós falamos, do que a doutora falou, se está acontecendo na sua família, não se apavore. Procure a Viva, não se desespere. Vá primeiro fazer os exames, quem sabe não é nada grave, mas vá, se previna, adiante-se a doença e com certeza você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Obrigado, doutora, né, Márcio? Vamos nos despedir. Obrigadão, Raquel. Doutora Raquel Mendes já é uma amiga, já é uma querida nossa. Muito obrigado. Constantemente vai ser convidada para estar conosco nos nossos estúdios. Hoje, por exemplo, como é um programa especial, ela veio até aqui no Sítio dos Barrigudos para estar dando essa entrevista para a gente. Muito obrigado e pode ter certeza que voltará muitas vezes. Agradeço a vocês pela receptividade. Alguém precisar, estou à disposição. Não se apavore realmente. Tudo a gente consegue reorganizar, a gente consegue se readaptar. A gente vai adequando a vida desse indivíduo da melhor forma que ele consiga viver e vai dar certo. Eu estou à disposição de vocês, e alguma dúvida, da população também, alguém precisar de alguma dúvida, eu estou aqui e tenho prazer em atendê-los. Obrigada, doutora. Gente, a gente volta já com o nosso apoio cultural, não é isso? E também com o Edson Esquimó, que vai cantar pra gente agora, nesse bloco, nessa virada, e a gente volta com o desfile de moda praia da Destaque e volta também com a matéria de maquiagem outono e inverno. Enquanto isso, fica aí um pouquinho com a imagem do nosso café da manhã com a doutora. A gente volta já. Tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, uma luz no túnel pro desesperado, usar um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Pra uma vida curta, já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando,